História 1. A mamãe obrigou o namorado dela a parar de falar com o netinho. Olá, pessoal! Vou contar uma história que aconteceu há algum tempo. A minha avó me contou e eu chequei se era verdade. Lá em de 2016 a 2017, a minha mãe estava namorando um senhor já fazia quase 4 anos. Ele tinha 5 filhas e uma delas tinha acabado de ter um bebê lindo, um menininho. O namorado da minha mãe era um vovô super amoroso, que adorava viajar e ver o bebê. Sempre que o casal ia visitá-lo, ele passava horas brincando com o pequeno. Ele era mesmo um vovô querido. Em uma dessas viagens, minha mãe foi junto com o namorado até o estado onde a filha dele morava com o marido. Foi aí que as coisas começaram a ficar complicadas. Do que eu sei, a primeira parte da visita foi tranquila, sem problemas. No entanto, surgiu um assunto sobre precisar ir a algum lugar pegar alguma coisa, não sei bem o que, desculpem pela falta de detalhes. Enfim, o que aconteceu foi que a minha mãe fez um plano do que eles deveriam fazer. Só que a filha do namorado disse que o plano dela era meio complicado e ia levar mais tempo do que o necessário. Ela sugeriu uma ideia mais simples para todos. Mas a minha mãe não gostou nada disso. Pelo que parece, ela começou a gritar e brigar com a filha do namorado. Como assim alguém estava discordando dela? Como alguém ousava dizer que ela não estava 100% certa? Só fui descobrir mais tarde que essa era a primeira vez que essa filha encontrava minha mãe. Ela nunca tinha estado presente nas visitas anteriores, porque moravam em estados diferentes. Que maneira de se conhecerem, não é mesmo? Aí, a filha fez algo muito corajoso que, se eu a conhecesse, agradeceria muito. Ela pediu para minha mãe sair de sua casa. Disse que o pai podia ficar, mas a minha mãe não podia voltar a menos que prometesse nunca mais fazer um escândalo assim. E adivinha? Ele escolheu ir embora. E a minha mãe deu um ultimato a ele, ela ou a filha dele. E ele escolheu ela. Isso fez com que ele não visse o netinho pessoalmente por quase 3 anos. E quando finalmente viu, minha mãe ainda não podia chegar perto dele. Olhando para trás, ainda fico chocada com toda essa confusão. Minha mãe tirou anos preciosos do vovô com o netinho. Lembro-me de que o relacionamento dos dois ficou bem abalado por um tempo, até que ela o fez perdoá-la. Mas eu acho que ela não deveria estar perto de crianças, se a minha infância serve de exemplo. História 2. Essa é uma história sobre uma situação estranha que aconteceu na casa do meu sogro. Vou te contar. Então, eu tenho 34 anos e meu marido, que tem 30 anos, tentamos não passar muito tempo com o meu sogro. Ele é um pouco egoísta e gosta de dizer uma palavra engraçada, cachorro-quente, de um jeito sério. Desde que entrei na família, quase 7 anos atrás, a gente não se deu muito bem. Isso acontece porque eu passei esses anos todos ajudando o meu marido a ganhar confiança em si mesmo e a entender o que é certo e o que não é. O meu sogro não gosta de ouvir um não. Uma vez, a gente até foi expulso de um restaurante porque ele não aceitou que não podia ter um desconto. Então, quando a gente se fala, é sempre com palavras gentis, mesmo que não sejamos muito amigos. Na semana passada, fomos visitar o meu sogro como fazemos de tempos em tempos. Nessas visitas, geralmente, meu marido passa um tempão conversando com o meu sogro, enquanto minha sogra pratica o inglês comigo. Dessa vez, meu marido estava falando bastante com os dois, porque ele estava animado com o novo trabalho que estava fazendo. Só que o meu sogro não queria falar disso. Ele queria que a gente falasse dele o tempo todo. Meu marido e a minha sogra ficaram um pouco bravos com isso. Eu não entendi tudo o que falaram, porque o meu espanhol ainda não é muito bom, mas entendi que disseram para o meu sogro ficar quieto e ouvir. Ele não gostou e disse que o trabalho novo do meu marido nunca seria tão bom quanto o que ele fazia quando era jovem. O engraçado é que ele viajou bastante pela América Central, tentando ajudar as pessoas, mas as coisas ficaram perigosas e ele teve que voltar para casa. Meu marido ficou chateado e saiu de casa, e a minha sogra foi atrás dele. Ficou um silêncio meio desconfortável, e eu comecei a rir um pouco do meu sogro. Sogro, ele nunca me falou assim até você chegar. Eu sei, e isso me deixa orgulhoso. Sogro, você mudou ele. Na verdade, ele sempre foi assim. Você que nunca percebeu. Sogro, eu conheço meu filho. Qual é a cor favorita dele? Sogro, a cor favorita do seu filho é a mesma desde quando ele era criança. Sogro. Me diga 2 hobbies dele. Sogro, eles não fazem sentido. Tenta. Sogro. Aqui está uma fácil.
Qual é o nome da organização com a qual ele está trabalhando? Sogro. Foi engraçado porque o meu sogro não conseguiu responder. Meu marido tinha falado o nome da organização um monte de vezes naquela noite. Quer saber o mais triste? Os meus pais sabem responder a todas essas perguntas. Eles conhecem o seu filho há bem menos tempo do que você. Aí, começaram os gritos em espanhol. Foi uma experiência bem estranha ser gritado por alguém em uma língua que não é a sua. Obviamente, o meu marido voltou e começou a gritar também, e a confusão aumentou. Mas o que eu achei mais interessante foi que o meu sogro ainda não queria admitir que não prestou atenção de verdade no meu marido durante todos esses anos. Meu marido até tentou, mas ele nem sabia a cor favorita dele. E agora o meu marido está pensando em não falar mais com o meu sogro, e eu entendo ele. História 3. Socorro! Sinto como se tivesse que escolher entre meu namorado e meus pais. Por favor, por favor, por favor, me ajudem. Estou numa encruzilhada. Eu, 26 anos, namoro há 5 anos com meu namorado, 28 anos. Tanto eu e meus pais quanto ele e meus pais nunca fomos bons amigos. Comprei uma casa, bem em frente à casa dos meus pais. Eles viajam de férias por cerca de 5 a 6 meses por ano, mas quando estão em casa, minha mãe está sempre lá, porque ela recebe um salário vitalício por doença. Tecnicamente, comprei a casa sozinha, mas sempre digo que é nossa casa, só para vocês saberem. Então, quando compramos nossa casa em outubro do ano passado, isso imediatamente gerou muitos problemas, porque, segundo meus pais, as coisas não estavam progredindo rápido o suficiente. Eles chegavam a perder o sono às vezes por causa do progresso na minha casa. Tínhamos muita coisa para fazer, tirar tudo, colocar novos tetos, paredes, nova instalação elétrica, pintar tudo, etc. No começo, sempre me sentia mal quando eles comentavam sobre isso e me sentia culpada por não terminar minha casa para eles, bem estranho, né? Depois, perdi meu emprego em novembro do ano passado, ótima timing, e entrei em colapso mentalmente. Como não precisava mais fingir para trabalhar, minha saúde mental desabou sobre mim e eu estava um verdadeiro caos. Muitos dias eu ia da cama para o sofá, de volta para a cama. Busquei ajuda e encontrei uma ótima psicóloga. Ela me ajudou a perceber que uma grande parte do meu estado mental se devia ao fato de eu sempre me partir ao meio para corresponder às expectativas dos outros, principalmente dos meus pais. Outra parte se devia ao abuso físico na minha infância, até mais ou menos os meus 17 anos. Então, tive que aprender a estabelecer limites e a me expressar. Porque quando era mais nova, deixava as pessoas, novamente, principalmente meus pais, ultrapassarem meus limites e nunca defendia a mim mesma ou as minhas crenças. Se me diziam que minhas roupas eram feias, eu vestia algo diferente. Se diziam que eu estava gorda, eu parava de comer. Se diziam que eu era uma criança terrível, eu concordava. Esse processo todo de estabelecer limites com meus pais, comigo mesmo e até com meu namorado foi super desgastante. Incluiu muitas lágrimas e ataques de pânico. Durante junho e julho, eu estava na nossa casa todos os dias, trabalhando do amanhecer ao anoitecer. Meu namorado vinha nos fins de semana, já que eu estava de licença médica por estar um verdadeiro caos. Conseguimos deixar a maioria das coisas prontas até a segunda semana de agosto e nos mudamos, porque eu queria morar aqui quando fizesse aniversário, 20 de agosto. Desde então, meus pais entram no nosso jardim quando querem, porque se sentem no direito de fazer isso. Eles se impõem e impõem a presença deles sobre nós quando querem. E justamente hoje, esperaram meu namorado sair de casa, para que eu ficasse sozinha, e eles admitiram isso, só para me dar uma palestra de 2 horas sobre todas as coisas que não estou fazendo bem o suficiente. Como posso ainda ter caixas na minha casa quando tenho 15 horas por dia para desempacotar? Impossível. Eu disse a eles que tenho muitos dias em que estou ocupada da manhã até a noite e nem sequer fiz uma noite de TV desde que me mudei para cá. Para eles, obviamente, devo estar fazendo algo errado então. A outra grande parte em todas as conversas é o meu namorado. Ele tem TIA autismo e eu entendo totalmente que qualquer pessoa que não o conheça pode achar os jeitos dele estranhos e precisar se acostumar com eles. No entanto, meus pais o conhecem há 5 anos e precisam parar de falar mal dele para mim e para outras pessoas. Devido ao TIA dele, ele tem dificuldade em ver o trabalho e priorizar. Eu o ajudo fazendo horários e o lembrando das coisas. Meus pais continuam dizendo coisas como ele é preguiçoso, ele não é bom para você, ele é muito agressivo, tá sim, mas nunca comigo, você está criando uma criança, a lista continua. Recentemente, abri meu coração para algumas pessoas sobre o meu passado com o meu pai e, de alguma forma, isso chegou até ele.
Agora, ele está me acusando de mentir. Tanto que estou começando a duvidar de mim mesma. Mas como posso? Tenho memórias tão vívidas e costumava me fazer vomitar para escapar da dor mental que o abuso estava causando em mim. Quando meu namorado chegou em casa hoje à noite, eu estava um verdadeiro caos por causa de tudo o que meu pai disse. Meu namorado diz que ele também não aguenta mais eles e me diz para romper com eles. Não sei o que fazer, porque, embora eu e minha psicóloga estejamos trabalhando nesse tema há meses, ainda sinto aquela típica obrigação a culpa de filho para com os pais, e eles ainda são meus pais. Além disso, eu não consigo imaginar minha vida sem a minha mãe. Preciso de conselhos, por favor. Obrigada. História 4. Minha mãe mexe nas minhas coisas. Oi pessoal. Vou contar uma história sobre uma situação que está acontecendo comigo. Eu tenho 15 anos e sou uma menina. Divido o quarto com meu irmãozinho de 7 anos. Alguns meses atrás, ele começou a ter medo de algumas coisas no meu quarto, como os casacos no cabide, roupas dobradas e até mesmo minha bolsa de maquiagem na escrivaninha. Eu tentei acalmar ele, explicando que essas coisas não são monstros, são apenas objetos normais. Ele parou de ter tanto medo, mas aí minha mãe ficou sabendo e começou a mexer nas minhas coisas. Isso foi um problema para mim, porque de manhã eu não conseguia encontrar minhas roupas de escola e outras coisas importantes. Às vezes, eu até chegava atrasada na escola por causa disso. Eu pedi para minha mãe parar de mexer nas minhas coisas, mas ela disse que estava fazendo isso porque meu irmãozinho ainda estava com medo. Eu sugeri que ela só as deixasse em lugares onde eu pudesse ver, mas mesmo assim ela continuou mexendo nelas. Meu irmãozinho, depois de um tempo, me disse que já não estava mais com medo. Fui contar isso para minha mãe, mas ela achou que eu estava forçando ele a dizer isso, o que não é verdade. Até ele mesmo disse a ela que não estava com medo. Eu expliquei para o meu pai o que estava acontecendo, porque estava ficando atrasada na escola. Minha frequência começou a cair e isso é sério. Ele pediu para minha mãe parar, e ela parou por um tempo, mas depois voltou a mexer nas minhas coisas. Hoje, no meu primeiro dia do ano 11, deixei meu uniforme pronto na noite anterior. Mas quando acordei, ele tinha sumido e acabei chegando atrasada na orientação da manhã. Cheguei em casa chateada e pedi para minha mãe parar de esconder e mexer nas minhas coisas. Parece que ela está mais assustada do que meu irmãozinho. Eu não sei mais o que fazer e preciso de ajuda séria. Decidi ir para a casa da minha tia para pensar no que fazer. História 5. Minha mãe pede muito minha ajuda e tempo em todo aniversário. Soiler, o aniversário dela é no Dia das Bruxas. Olá, amiguinhos. Vou contar uma história sobre a mamãe e os aniversários dela. Há uns 5 ou 6 anos, quando eu tinha 32 anos, descobri que adorava fazer maquiagens especiais de Halloween, como machucados de mentirinha e outras coisinhas legais. O aniversário da minha mãe é no dia 31 de outubro, que é o mesmo dia do Halloween, sabiam? Por isso, virou uma tradição a gente se reunir no fim de semana antes ou bem pertinho do Dia das Bruxas, dependendo do dia da semana, para eu maquiar ela e o padrasto. Aí a gente vai para uma cidadezinha turística que todos nós adoramos, passeia e tira fotos. Eu sempre gostei muito disso, até alguns anos atrás. O único detalhe é que eles não me pagam em dinheiro, mas já me deram materiais de maquiagem como forma de agradecimento. Ah, e também recebo ajuda quando preciso consertar o carro, porque o padrasto é mecânico. Será que isso é importante? No ano passado, para o aniversário de 50 anos da minha mãe, alugamos uma casinha no Airbnb. Sabe por quê? Para que eu pudesse maquiar não só ela, mas também todas as amigas dela, além de fazer a minha própria maquiagem e a da minha esposa. Isso levou um tempão, umas 6 ou 7 horas. No total, fiz a maquiagem de 7 pessoas. As amigas dela até me deram um dinheirinho, mas não foi o valor que normalmente eu cobro por hora. Recebi cerca de $300, enquanto meu preço por hora é $80. Minha mãe sabe disso, claro. Ela falou que o que ganhei era um presente de aniversário e que o dinheiro das amigas era uma espécie de gorjeta, porque elas queriam me agradecer. Depois, a gente foi para a cidadezinha turística, mas ficou lá só umas horinhas, jantamos e depois passeamos um pouco. O problema foi que todo mundo ficou bem cansado e voltou para a casinha cedo. Fiquei um pouquinho chateada porque senti que trabalhei por um tempão e acabei tendo só um pouquinho de diversão. Além disso, no ano passado, tive que recusar um convite para uma festa de Halloween bem legal, e também não pude maquiar as minhas amigas e algumas conhecidas, tudo por causa dos pedidos da minha mãe.
Foi mais como uma ordem, porque se eu não fizesse, ela ia ficar brava comigo. Fiquei muito triste por não poder fazer o que queria. Mas, né, era o aniversário de 50 anos da minha mãe e eu queria muito passar esse dia com ela. Esse ano, bem no comecinho, eu já decidi que não vou fazer tudo de novo. Decidi que vou para minha própria festa de Halloween e maquiar as minhas amigas. E adivinha? Vou finalmente ganhar um dinheirinho por isso, depois de 6 anos. As festas vão ser no dia 28 de outubro. E aí, minha mãe me mandou uma mensagem com o link de uma casinha no Airbnb e perguntou se eu e a minha esposa queríamos ir com eles de novo, no dia 28. Eu falei pra ela que provavelmente eu não iria, porque quero muito ir para minha própria festa. Aí, ela respondeu só RK, que é uma forma dela mostrar que ficou um pouquinho chateada porque não vai ser do jeito que ela quer. Ela sempre age assim, meio chatinha e meio passiva-agressiva, toda vez que não faço exatamente o que ela quer que eu faça por ela. Sabe, eu nunca consegui dizer para minha mãe quando alguma coisa não está legal para mim. Sempre parece que precisa ser do jeito dela, senão ela fica brava ou triste, e às vezes fica me mandando muitas mensagens falando que eu magoei os sentimentos dela e que não entende o porquê de eu fazer ou não fazer tal coisa. Isso me deixa doidinha da cabeça, sabem? Alguém mais passa por isso? Como vocês fizeram para conseguir que a pessoa respeite os limites de vocês? E uma outra coisa, será que eu tenho que abrir mão dos meus Halloweens, que, aliás, é a minha festa favorita, só porque o meu padrasto me ajuda consertando o carro de graça? Fico um pouco preocupada que minha mãe possa lembrar disso um dia e ficar me cobrando. História 6. Fazendo meus pais mais velhos ficarem sem casa. Olá! Vou contar uma história que aconteceu com uma pessoa. Vamos chamá-la de Reu e ela tem 30 anos. Também tem um pai que tem 64 anos. A relação deles sempre foi complicada. Quando eu tinha apenas 5 anos, seus pais se separaram, e o pai dela se casou com outra pessoa que ele tinha conhecido enquanto ainda estava casado com a mãe de Reu. A mãe dela criou ela sozinha, e ela não tinha irmãos ou irmãs. Mas a nova esposa do pai tinha 4 filhos de um casamento anterior. Durante a infância dela, a maior parte do tempo que ela passava com o pai acontecia na casa dos avós paternos. Eles moravam em um estado diferente, então eu não os via com muita frequência. Ela adorava passar o tempo com eles, e eles sempre a protegiam. No entanto, houve um problema quando a madrasta dela pediu para que os avós comprassem presentes de Natal iguais para todos os filhos dela, incluindo os filhos do primeiro casamento dela. E isso incluiu tirar alguns presentes de Reu e dar para a filha mais nova da madrasta. Isso não foi legal. Eu esperava ansiosamente as visitas do pai para poder passar um tempo com ele, mas muitas vezes ele não aparecia. Mais tarde, ela descobriu que ele estava indo viajar com a nova família dele, sem ela. Isso a deixava muito triste. Quando eu tinha 13 anos, ela foi morar com o pai depois de algumas coisas confusas acontecerem. A partir desse momento, ela mal via os avós paternos. A avó dela ligava, mas o pai dela e a madrasta ignoravam as ligações. Isso deixava eu muito chateada, pois sabia que os avós estavam do outro lado da linha, mas eles não permitiam que ela falasse com eles, a menos que estivesse sentada à mesa com eles durante a ligação. Anos depois, durante o primeiro ano do ensino médio dela, eles foram visitar a família do pai novamente. Na última noite da visita, a tia e o tio dela, que moravam ao lado, convidaram Reu para passar a noite com os primos. A madrasta queria que a filha mais nova dela fosse junto. Mas a família não concordou porque a filha mais nova da madrasta tinha um problema de roubar coisas. Isso causou uma briga feia no quintal naquela noite, e a madrasta empurrou o avô de Reu, que tinha 74 anos, e ele caiu no chão. Isso foi assustador e perturbador para Reu. No meio de toda a confusão, ela empacotou suas coisas porque disseram que estavam indo embora. Foi nesse momento que Reu decidiu que já era o suficiente e que nunca perdoaria o pai e a madrasta. Eles até perderam a festa de 50 anos de casados dos avós dela porque a madrasta ainda estava chateada com o que aconteceu naquela noite. Mais tarde, Eu foi morar longe de casa aos 18 anos, para ir para a faculdade, onde conheceu seu marido. Ele a apoiou muito e a ajudou quando o pai dela começou a fazer birra nos últimos anos, quando não conseguia o que queria. O marido dela sempre a amou muito e a apoiou, sendo um pai maravilhoso para a filha deles. Às vezes, eu reparava de falar com o pai por alguns anos por causa do comportamento dele. Existe um ditado que diz que o tempo cura todas as feridas, mas eu não acredito muito nisso. Ela manteve um relacionamento com a avó paterna até que ela faleceu em dezembro. A avó era uma pessoa engraçada e deixou bilhetes para a família encontrar após sua morte.
Ela também deixou isso claro no testamento dela. A casa onde Eor cresceu foi deixada para ela desde 2001. O pai sabia disso, mas pensava que poderia brigar com ela por causa da casa. Desde 2012, o pai e a madrasta dela moram em um trailer, mas agora o trailer está ficando velho. O pai dela é aposentado do exército e não tem economias. Logo após o funeral da avó, ele escondeu algumas coisas em armários na casa dela. Quando Eor descobriu, mudou as fechaduras e colocou câmeras de segurança na casa, já que mora fora do estado e queria garantir que a casa estivesse segura antes de vendê-la e se mudar para lá. Isso deixou o pai dela furioso. Os meio-irmãos de Eor ficaram do lado dele, dizendo que ela estava sendo sem coração por não deixá-lo ficar na casa dos avós. O pai dela ligou chorando, mas Eor disse com firmeza que se os avós quisessem que ele ficasse com a casa, teriam deixado isso claro no testamento. Ela também disse que ele deveria ter tratado melhor os avós quando eles estavam vivos. Eor tem a escritura da casa nas mãos e não há mais nada que ele possa fazer a respeito. Ela prefere compartilhar a casa de sua infância com sua filha e todas as memórias felizes, mesmo que seu pai acabe sem um lugar para morar.